Bom, na realidade eu acho que esse áudio vai ficar bastante ruim, vocês me perdoem, é porque eu estou gravando num outro computador que tem MATLAB. Mas se vocês não quiserem assistir essa parte, que é apenas uma parte de dica, que eu vou falar de sistemas não mínimos, né, e diagrama de Bode, que eu considero uma parte interessante. Mas se vocês não quiserem, eu vou estar deixando aí na descrição, certo? O tempo exato que eu vou resolver a questão, que a gente vai para o nosso quadro. Então pode ficar tranquilo que isso aqui não vai atrapalhar em nada. Caso você queira entender essa questão de fase não mínima, fique por aqui porque isso é bastante interessante, tá? Como eu falei, talvez esse áudio fique bastante baixo, então me perdoe. Em primeiro lugar aqui, vamos entender uma coisa interessante. Mas antes disso, vamos colocar aqui no nosso MATLAB o nosso num, que vai ser o nosso numerador. Ele vai ser igual a 1, só que esse 1 vai ter que estar assim, entre chaves. E vamos criar aqui o nosso denominador, e esse denominador ele vai ser igual a, por exemplo, 1. E vamos colocar ele entre chaves aqui também, dessa forma. Agora nós vamos fazer a nossa função de transferência, que nada mais é de que sys, tf, está tudo aqui. Agora nós vamos plotar o diagrama de Bode para isso aí, tá bom? Então vamos aqui, Bode sys, e ele simplesmente vai plotar esse resultado. Esse resultado vai ser esse aqui. A gente aprendeu que sistemas normais aí de fase mínima, a gente vai ter um sistema estável, certo? Quando na frequência de cruzamento de ganho, que é essa frequência aqui, enfim, nós vamos ver que a nossa margem de fase ela é maior do que zero, certo? E isso se configura para isso aqui, tá bom? Agora tem um detalhe interessante que é preciso analisar, tá bom? Como é que eu sei que esse sistema é um sistema de fase mínima? Porque aqui eu sei que eu tenho um polo, tá bom? Nessa frequência aqui, que a gente pode ver aqui que é 1, tá? Eu tenho um polo e ele simplesmente vai cair aqui a 20 dB por década, certo? Mas eu tenho aqui também no meu diagrama de fase, na realidade, e ele vai vir de 0 para menos 90 como esperado. Então, se eu tenho um polo, se isso aqui está descendo, e a minha fase está diminuindo também menos 90, eu sei que esse sistema é um sistema de fase mínima, certo? Agora vamos fazer um sistema aqui de fase não mínima, que é onde eu tenho um polo, certo? E esse polo ele está localizado no lado direito, certo? Então vamos fazer esse sistema aqui. Então nós vamos mudar o nosso denominador para isso aqui. Vamos fazer a nossa função de transferência novamente. E eis aí um sistema instável. Então nós vamos analisar o nosso diagrama de Bode para isso. E esse diagrama de Bode vai ser esse aqui. Olha só que coisa interessante agora. Perceba que esse diagrama de Bode ele começa em menos 180, certo? E eu tenho um polo, né? Porque ele desce 20 dB por década, mas aqui na minha fase ele está subindo. Então isso aí com certeza é um diagrama de fase não mínima, certo? Lembrando que um diagrama de fase não mínima é um diagrama onde eu tenho polos ou zeros do lado direito do meu diagrama de polos e zeros. Antes de mais nada, eu vou passar para vocês esse vídeo aqui que eu quero que vocês, antes de ver tudo isso aqui, assistam e entendam bem. Tá aqui um vídeo do nosso querido Luiz Antônio Aguirre, eu acredito que seja assim. Diagrama de Bode para sistemas de fase não mínima e sistemas de fase não mínima, certo?
Então isso aqui é interessante que vocês assistam primeiro. Agora vamos olhar aqui uma coisa curiosa e vamos colocar no nosso numerador 10. Aqui é o nosso numerador. E agora vamos colocar o nosso numerador, denominador a mesma coisa, fazer a função. Espero que esteja gravando isso aqui, tá? Mas vamos fazer a função de transferência dessa forma e vamos plotar o diagrama de Bode novamente. E esse diagrama de Bode, ele vai ser esse aqui. Perceba o seguinte, olha aonde está o meu zero aqui, ó. Então a minha frequência de cruzamento de ganho é aqui. A minha frequência de cruzamento de ganho é aqui. Agora vamos olhar a minha margem de fase. Olha só que pegadinha, hein? A minha margem de fase, na realidade, ela é maior que zero, não é verdade? No entanto, esse sistema é estável? Não. Como é que eu sei que esse sistema não é estável? Porque eu tenho um polo aqui do lado direito. Logo, se eu aplicar uma resposta ao impulso, certamente ele vai ser um sistema instável, mesmo com a minha margem de fase maior do que zero. Então, amigos, como é que eu faço para saber que esse sistema é um sistema de fase não mínima? Se cair uma questão de sistema de fase não mínima, vai complicar as coisas. Então, torçam para que não caia. Esse sistema aqui é um sistema de primeira ordem, poderia ser um sistema de segunda ordem também. O que é de fato é que eu tenho um polo, certo? E a minha fase está avançando, ela não está diminuindo. E se eu tenho um polo, certamente a minha fase teria que diminuir. Perceba que ela começa em menos 180 e nós já vamos ver o porquê disso, sendo que lá ele explica o porquê desse menos 180, certo? Então, eu tenho um polo descendo, certo? E eu tenho uma fase subindo. Isso aqui é um sistema de fase não mínima e nós, quando tivermos um sistema de fase não mínima, não poderemos analisar a questão de critério de margem de fase. Isso vai servir apenas para sistemas de fase mínima, tá certo? Vamos vir aqui para o Python. Eu estou sem a minha caneta, a minha mesa digitalizadora, que nesse computador não presta. E vamos analisar isso aqui. 10 dividido por S menos 1. Antes disso, eu só vou plotar a resposta ao impulso disso aqui para a gente confirmar que é um sistema instável. Sendo assim, eu acredito que é impulso cis. Vamos ver. E certamente aparecerá um sistema instável aí para a gente. Ainda não apareceu, vamos esperar o MATLAB carregar. Agora sim. Perceba que o nosso sistema certamente é instável, mas mesmo assim a nossa margem de fase estava maior do que zero. Olha que coisa curiosa, tá? Então, e horrorosa também, né? Mas aos poucos a gente vai pegar aí as manhas, os macetes, né? Então vamos lá. O que nós vamos analisar aqui é o seguinte: a nossa resposta em frequência. Vamos tentar fazer o nosso diagrama de Bode aqui na mão, tá? E a primeira coisa para a gente fazer isso é o seguinte: quando eu pego o meu S e faço ele zero, quem é que vai ser o meu ganho? Quem é que vai ser o meu ganho? Tá bom? Então nós vamos fazer isso aqui. Então, para S igual a zero, nós temos isso aqui: 10 dividido por menos 1. Né? Sendo assim, o que nos diz a teoria? Nos diz que 20 vezes log de K, ou melhor, 20 vezes log do módulo disso aqui, tá certo? Tem que ser igual a o meu dB. Se a minha letra já era ruim sem a mesma, com a mesma, imagine sem. Então, se nós fizermos isso aqui, certamente nós vamos achar
o nosso ganho em dB para a nossa frequência zero. Então nós vamos fazer aqui um diagrama de Bode, e para a nossa frequência zero ele vai ter o nosso módulo em dB. Eu vou aproveitar a resposta do MATLAB porque eu não vou calcular isso na mão, tá bom? Então, se nós fizermos Bode disso aqui de novo, vai dar 20 dB. Simples assim. Então, nós vamos aqui e vamos colocar 20. Vamos colocar aqui 20 dB dessa forma. Agora o que a gente precisava fazer é colocar todas as frequências, né? A frequência de 1, a frequência de 10, a frequência de 100, a frequência de 1000 e assim vai. Mas nós, obviamente, não vamos fazer isso, tá bom? Porque isso já foi feito ali no MATLAB e demoraria muito tempo. Mas, de antemão, nós temos aqui que esse 20 vai vir até aqui, mais ou menos, até o nosso valor do nosso polo. Tá? Na verdade, é bem simples fazer, eu peço até perdão. Então, eu vou vir com 20 aqui, o nosso polo é 10, ou seja, vamos supor que aqui seja 10 elevado a 1, e que aqui seja 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, a nossa frequência, e assim vai. Então, simplesmente, o meu módulo ele vai vir até aqui mais ou menos, e daqui vai começar a cair 20 dB por década. Então é bem simples fazer isso daqui na mão. É claro que eu tenho uma curva aqui, tá bom? Uma curva mais suave, não é exatamente assim. Então aqui a gente pode simplesmente fazer uma curva mais ou menos assim, tá bom? O objetivo aqui não é ficar bonito, é entender mesmo. Então, agora vamos entender o que é que vai acontecer com o nosso ângulo. O que é que vai acontecer com o nosso ângulo? Olha que macete interessante que eu vou dar para vocês aqui, tá bom? Vamos fazer aqui o nosso lugar das raízes. E nós temos o que? Nós temos nada mais, nada menos de que um polo. Olha como o computador está lento. Com certeza minha voz vai sair grossa. Aquela voz robotizada, porque o computador está muito lento. Mas eu peço que vocês tenham paciência aí. Então eu tenho um polo aqui menos 1, certo? E o que é que eu estou querendo fazer? Olha que coisa interessante. Eu estou querendo ver pontos em cada frequência. Estou querendo ver o meu ponto aqui, quando minha frequência é igual a 0, quando minha frequência é igual a 1, quando minha frequência é igual a 2, quando minha frequência é igual a 3 e assim vai. Tá bom? Então o que é que acontece? Se eu tivesse um polo aqui, no menos 1, aqui eu errei, tá bom? Isso aqui seria mais 1 na realidade. O que é que eu iria fazer? Eu simplesmente iria ligar um traço daqui até aqui e calcular o ângulo, não é verdade? Vamos ligar aqui um traço. Vamos ligar aqui um traço. E vamos calcular o nosso ângulo. Mas, se ao invés de eu tivesse... E isso aqui vai, evidentemente vai dar um ângulo, né? Que eu vou chamar de φ, não sei. Agora, imagine se eu tivesse um polo. Só lembrando que eu tenho aqui 1, tá? Sobre S menos 10. Tá bom? Então, eu tenho que ver todas as minhas condições angulares aqui. E aqui eu tenho o meu ângulo normal, que eu vou chamar desse aqui, tá? E aqui eu tenho um ângulo do meu polo, tá bom? Que seria menos aqui, né? Esse ângulo φ aqui, tá bom? Então, eu teria que testar a fase para todos esses ângulos aqui. E quando a minha frequência fosse muito grande,
só para a gente entender, esse ângulo viraria 90. Imagine lá em cima, né? Isso. Aqui lá em cima pegando, ele viraria 90. Lembrando que se você não tá por dentro disso aqui, não é a minha explicação que é ruim. Na verdade, está faltando base, tá bom? Então eu recomendo você a pegar toda essa base e voltar novamente. Eu repito isso em todos os vídeos, gente. Se vocês me desculpem, porque sempre tem alguém que cai de paraquedas, né? Então vamos ter paciência. Agora vamos analisar a realidade. Porque na realidade nós temos esse polo aqui, tá bom? Esse de vermelho foi só. Então a contribuição angular desse polo aqui vai ser na realidade esse ângulo, o ângulo de 180 vai ser esse ângulo aqui, ó, que é 180 menos esse aqui, ó, menos isso daqui, tá bom? Que eu fiz bem torto aqui, mas então perceba que o efeito de um polo negativo, positivo, é o mesmo efeito de um polo negativo, tá certo? E o que é que vai acontecer? É o mesmo efeito? Não, nós temos esse mesmo ângulo aqui, tá bom? Então o que é que nós vamos fazer? Imagine que esse polo fosse mais 10, tá? Então, quando a minha frequência ela ia para o infinito, o que é que ia acontecer? A nossa fase ia sair do zero, tá vendo? Como se ela estivesse aqui, ó, no zero, e ela ia subindo, né, até 90. Tá certo? Espero que vocês estejam entendendo muito bem aí. Mas como isso aqui é negativo, então ela vai descer até 90. Tá bom? Então, na realidade, se nós fôssemos fazer aqui, tirar essa parte aqui agora, só lembre que ela está descendo, viu, gente? Porque, obviamente, é um polo. E vamos colocar o nosso ângulo zero aqui. Então, nesse caso aqui, quem vai ser o meu ângulo? Ele vai ser menos esse mesmo ângulo aqui, tá? Que eu teria caso fosse um polo aqui negativo, mais 180. Só que o que é que acontece, gente? Ele está embaixo, certo? Ele está embaixo aqui, ó. E se é embaixo, então isso vai ser negativo, esse ângulo aqui, ó. Tá bom? Eu posso até chamar ele de φ1, certo? Então isso daqui vai ser positivo. Eu vou ter um φ positivo menos 180. Isso vai fazer com que o meu diagrama de polos e zeros ele comece em menos 180. Menos 180. E que ele suba, porque esse ângulo aqui é positivo. Então esse ângulo, quando a frequência tende para o infinito, o que é que vai acontecer? Deixa eu só colocar aqui menos 180 aqui embaixo. Ele vai aumentar mais 90, né? Então ele vai sair de 180, fazer algo mais ou menos assim, e ir para o menos 90. Moral da história, não significa que porque a margem de fase é maior que zero, assim como a gente pode ver no MATLAB, aqui começando em menos 180 e terminando em 90. Assim, a gente pode ver que não é porque um sistema ele tem a margem de fase maior do que zero que ele é estável. Isso só vai acontecer se ele for na realidade de fase mínima, tá bom? Outra coisa que pode aparecer, que pode nos confundir, é quando eu tenho um menos aqui, ó. Quando eu tenho um menos aqui. Quando eu tenho um menos aqui, também tem um vídeo daquele mesmo rapaz que eu mostrei agora há pouco, explicando que o que é que vai acontecer na minha fase. Imagine que eu tenho um seno aqui, ó. Imagine que eu tenho um seno, tá bom? Que é o seno com a determinada frequência. Quando eu passar por esse sinal aqui,
e ele tiver multiplicado por menos 1, esse meu S aqui, ó, vai estar sendo multiplicado por menos 1 também. Logo eu vou ter uma frequência negativa. O que é uma frequência negativa? É simplesmente esse seno dessa forma aqui, ó. Isso aqui vocês com certeza devem ver pelo outro vídeo. Eu só estou dando uma pincelada pelo vídeo do Luiz aqui, esqueci o nome agora, que eu acabei de mostrar. Então isso é a mesma coisa de aumentar 180 na fase ou diminuir. Então no nosso diagrama de Bode, isso aqui iria aumentar ou diminuir. No caso do MATLAB, ele sempre aumenta, tá bom? Ele sempre aumenta. Então nós temos aqui menos 180. Agora vamos fazer aqui no nosso MATLAB, vamos fazer esse mesmo sistema aqui, mas com um negativo aqui em cima, tá? Então vai ficar o nosso num menos 10 e o nosso denominador vai ficar S menos 1, que já está S menos 1, né? Eu acredito. Então vamos fazer a função de transferência e vamos plotar aqui o nosso Bode e nós vamos ver isso daqui. Então olha que interessante. Eu não sei se ele foi, ainda não, deixa eu ver, acredito que sim. Eu tenho aqui algo começando em 0, porque ele iria começar em menos 180, né? Mas ele só... Pelo diagrama de Bode aqui, a gente pode ver que ele é um sistema de fase não mínima, porque ele vem subindo aqui, que vem desta. Se fosse segunda ordem, a gente teria que analisar isso também do mesmo jeito, de terceira, quarta ordem. Tá bom. Mas a gente pode analisar aqui que nossa margem de fase é excelente. Olha só, eu tenho um 0 aqui e a minha margem de fase é altíssima. Mas esse sistema é instável. Esse sistema é instável. Vamos só plotar aqui o nosso impulso para a gente conferir se esse sistema é instável ou não. E a gente pode ver aqui que o nosso sistema é instável também. Olha só para onde ele vai, para baixo. Bom, mas geralmente essas questões aqui com menos, eu nunca vi aparecer da Marinha. Eu espero que não apareça, mas de fase não mínima aparece. De fase não mínima aparece. E por fim agora vamos plotar um sistema aqui. O num vai continuar sendo menos 10 e vamos colocar o nosso denominador. Cadê ele? Sumiu aqui. Invertou. Aqui, ó. Então isso vai ficar a minha função de transferência, fazendo um código no MATLAB aqui para vocês irem acompanhando. E vamos analisar aqui. Esse sistema é estável, não é? Vamos ver. Vamos dar o nosso impulso sistema. Não, vamos fazer o nosso Bode. Vamos analisar quando a gente tem esse menos aqui em cima, que também devido ao sistema de fase não mínima. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver lá com o rapaz. Então olha o que aconteceu aqui. Ele começa do meu 180, tá bom? Então aqui eu já sei que é um sistema de fase mínima, tá bom? Onde eu não tenho nenhum polo, nenhum zero. Então é um sistema estável aí. E vocês podem ver aqui que onde ele cruza, a frequência de cruzamento de ganho é aqui, e ele é um sistema bem estável, tá bom? Só que ele poderia também começar no menos 180.
Então vamos só imaginar que aqui é menos 180, tá bom? E aí ele vai descer para 180, menos 180, menos 90. Isso vai dar alguma coisa aí, né? E aí vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar aqui. E o meu sistema, no meu cruzamento de ganho, ele teria marcando aqui uma margem de fase menor do que zero. Então também, quando eu tenho esse menos aqui, ó, eu não posso utilizar a minha margem, o meu critério de margem de fase. Tá bom? Caso contrário, sim. Então, agora vamos para a questão. Vamos ao quadro.